E olha só, vamos mudar de assunto agora. Você que está aí na luta aí por um emprego, né? Fique atento nesta reportagem agora, porque é cada vez mais comum eliminação de currículos por causa dos erros de português no documento. Currículo na mão e o português na ponta da língua. Uma combinação essencial em um processo seletivo. O Daniel já participou de 5, só do fim do ano até agora. E tem sentido o peso que a ortografia correta tem. Todas as entrevistas hoje em dia, eles estão pedindo em relação à redação, né? Fazer uma redação. Então, acho que questão da ortografia, né? Questão de pontuação, tudo isso eu acho que conta muito hoje. Dá para acreditar que os erros de português têm eliminado mais candidatos em um processo seletivo do que a experiência profissional? Pelo menos é o que aponta uma pesquisa realizada por uma das maiores empresas de recrutamento do país. 1/3 dos analistas descarta logo de cara currículos com problemas de concordância verbal, gerundismo e plural. Quanto mais se lê, mais o aluno ou a pessoa faz amizade com o universo de palavras que eu digo. Uma redação também, o que mais estão cometendo é em relação ao gerundismo. O que é o gerundismo? Essa locução verbal, esse exagero de verbos na frase. Não precisa disso tudo, basta colocar faremos ou iremos fazer. E olha só esses exemplos de redação de um processo seletivo. O candidato escreveu "ele posso se envolver" e para conseguir com "se". Errou também na conjunção verbal, ele esteja. Já nesta outra, a palavra importância foi sem um acento e com "é", por 2 vezes. Pelo visto, os concorrentes à vaga não conseguiram passar na seleção. O especialista reforça: o danado do português incorreto elimina 90% dos candidatos nesta instituição. A gente chega a receber 300 currículos por mês e grande parte da eliminação é justamente quanto à disposição do currículo em erros ortográficos, acentuação e até erros de digitação. E diz mais, na hora da entrevista é preciso ficar atento aos chamados vícios de linguagem. Durante a entrevista, algumas vezes o candidato acaba se esquecendo que ele está ainda em processo de avaliação e deixa escapar alguns erros de português e até vícios de linguagem quando não acontecem as gírias, né? Sorte do Railton, que é craque no português. Ficou 8 meses desempregado, fez 2 seleções. Na última, garantiu um emprego. Se não tiver o português básico, né, você souber, sabe, se comunicar, acho que você já fica para trás em qualquer entrevista que você for fazer. Com certeza dá para perceber quando o entrevistador ele vê isso em você ou então o contrário, quando ele deixa de ver. E a gente segue falando sobre esse assunto, sobre português aqui no J1. Hoje nós estamos recebendo a professora Regina Mesquita. Você pode tirar suas dúvidas sobre esse assunto, sobre esse tema, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 984424000. Professora, muito obrigado pela participação. Obrigado eu. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Vou começar falando sobre a importância do currículo. O currículo ele tem que estar bem elaborado, né? Não pode passar certos tipos de erros, né? Muito bem elaborado, porque ele, inclusive, é o cartão de visitas, né? A apresentação do candidato. Então, não podem acontecer erros, né, gramaticais, não podem aparecer redundâncias, gerundismo, como foi falado na matéria, né? E isso depõe muito contra o candidato, muito. Isso muitas vezes, como a gente viu na reportagem também, é motivo aí para a eliminação do candidato, né? Na maioria das vezes. Muitas vezes a pessoa nem imagina que o que impediu o seu caminho rumo ao emprego, e principalmente ao primeiro emprego, foi a língua portuguesa. Ou seja, a falta dela, né? A falta de prática da língua portuguesa, o uso da língua. Quais são os principais cuidados que o candidato deve ter em relação à elaboração do currículo? Dados essenciais, né? Objetivos e principalmente ética, veracidade nas informações que ele presta. É muito comum as pessoas criarem ou, enfim, apresentarem supostos empregos anteriores, né? Mas que não existiram, né? E isso depõe muito contra o candidato. Falar um pouquinho agora sobre o português. O nosso idioma Sim. é um idioma extremamente difícil, né? Muito complicado. A gente erra muito em questão de concordância, tempo verbal. O que a pessoa pode fazer para ficar mais atenta a essas questões e não errar tanto?
Sim, nossa língua é bastante complexa, mas é também uma das mais completas que existem. Ela recebeu muitas influências e, enfim. Hoje, o que as pessoas se queixam, os empregadores, que as pessoas não sabem escrever, né? Não sabem acentuar, não sabem pontuar e usam muito o gerúndio, escrevem muito errado, assim, demonstram não ter conhecimento, não ter intimidade com a leitura. Então, a primeira providência que a pessoa precisa tomar é a leitura. Quem não gosta, a leitura é hábito. Quem não gosta, procura ler sobre assuntos de seu interesse. Quem gosta de carros, por exemplo, lê assuntos sobre automobilismo, né? Já é uma maneira de se acostumar. Vamos lá, tem algumas perguntas que já começaram a chegar aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Você pode fazer o mesmo e mandar aqui para o 984424000. Pergunta da Roberta do Jardim Gá justamente sobre isso. Ela quer saber como melhorar o português sem ter que pagar um curso. Muito simples, muito simples. A internet está aí com muitos cursinhos práticos, rápidos e gratuitos. Isso aí basta interesse. Se a pessoa tiver interesse, ela tem dicionário na mão, né, no celular, ela tem internet o tempo todo para fazer consultas. Hoje as pessoas passam muito tempo na internet, sim, podem fazer isso. Tá? Já que passam muito tempo, né, vamos separar um tempo aí para fazer consultas na internet. Tá ótimo. Pergunta do Raul aqui de Lusiane, tem algum tipo de livro mais indicado que ajuda a aprender mais o português? Existem muitos livros bastante direcionados, português para concursos, português para o Enem, português para vestibulares de maneira geral, são muitos e variados. Existe um muito bom que se chama Todo Mundo Tem Dúvidas, Inclusive Você, é o título do livro. Então, só de livros assim que existem hoje, a partir disso, para tirar dúvidas, basta a pessoa escolher, muito simples. Tá ótimo. Eu peço que a senhora continue aqui com a gente, que na sequência nós vamos continuar tirando as dúvidas dos telespectadores, porque está chegando bastante pergunta aqui para a gente. Obrigado. De novo.